Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Anabela Eu sou o Pedro. e hoje a gente vai estar fazendo a parte 3 do nosso estudo bíblico que a gente vai estar postando aí pra vocês. Bom, a gente fez já o estudo 1 e o 2. Se vocês ainda não viram, corre lá para acompanhar. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus, muito obrigada por esse dia. Senhor, abra nossas mentes para que a gente consiga escutar a Tua voz. Abençoe todos que estão nos assistindo nesse momento. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, vamos começar. Vamos lá. É sobre a origem do mal. Aqui no texto diz que Charles, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Charles, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubo, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Vamos lá. Primeira pergunta: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 5:11. Pode procurar na sua Bíblia aí também, na sua casa. Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, Bela, de quantos anjos é composto o exército de Deus? É composto de milhões de milhares de milhares. São muitos anjos. A segunda pergunta é: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Vamos ver lá em Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Ezequiel. Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Agora o 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. E o 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, Bela, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Lúcifer, ele era um anjo perfeito. Ele era um dos querubins mais importantes do céu. Até cometer um pecado terrível, uma iniquidade e transgressão à lei de Deus. Certo. Terceira pergunta é: que outros pecados esse anjo cometeu? Essa que é de verdadeiro ou falso. Então, Está em Isaías
14, 12 a 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Queria assentar-se no trono de Deus, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele queria roubar o trono de Deus, porque ele começou a ficar com ciúmes, com inveja, e queria roubar o lugar de Deus. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Sim, ele era muito ciumento. Então é verdadeiro. É. Queria o lugar de Deus e ser adorado. Sim, ele queria que os anjos adorassem ele no lugar de Deus. Amou a Deus, verdadeiro ou falso? Falso. Ele ficou com tanto ciúmes, tanta inveja, que ele não conseguia amar nada e nem ninguém. Ok, a quarta pergunta agora. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Vamos ver em Apocalipse 12, 7 a 9. O Apocalipse é o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 12, 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, qual foi o resultado da rebeldia desse anjo, Bela? Houve uma grande guerra no céu entre Cristo e Satanás. O mal surgiu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. E então, com isso, Satanás provocou uma grande guerra e falou assim: todos os anjos que quiserem vir comigo, no meu reino venham. Quem quiser ficar no dele, fique aí. E um terço da parte dos anjos do céu vieram com ele. O resto ficaram lá no céu. E então Satanás construiu um reino aqui na terra. Isso mesmo. Muito triste. Vamos para a quinta pergunta. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Em Gênesis 2, 15 a 17, vocês podem acompanhar. Esse daí a gente leu também no estudo passado. Se você não acompanhou, corre lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem dela, certamente morrerá. Sexta pergunta, vamos ver. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Em Gênesis 3, 1 a 5, você vai ter a resposta. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha dito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis,
porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Bom, então, voltando àquela parte do jardim, quando Satanás veio aqui para a Terra, ele formou um reino aqui. Mas Deus também construiu um jardim para Adão e Eva. E então, Eva já tinha feito algo errado, que era ter se separado de Adão. Deus disse que era para eles ficarem juntos em qualquer lugar do jardim, para que se viesse alguma tentação eles enfrentassem juntos. Eva já tinha feito errado, ela tinha se distanciado de Adão. Então, quando ela chegou perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, no corpo de uma serpente, era uma serpente muito bonita, com asas muito lindas, falou assim: é verdade que Deus proibiu você de comer esse fruto? Ela disse assim: é verdade. Aí a serpente falou: certamente não morrerás. Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Eva falou assim: não, eu não posso fazer isso. Mas a serpente insistiu e Eva deu a primeira mordida. Então, quando ela deu a primeira mordida, ela viu que o fruto realmente era bom e foi oferecer para Adão. E Adão também comeu. Vamos ver então a 7ª pergunta. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Então, Jesus chegou lá no jardim e falou assim: Adão, Eva, cadê vocês? E ninguém respondeu. Então, Jesus perguntou de novo: Adão, Eva, cadê vocês? E eles falaram: estamos aqui, Senhor, estamos com vergonha. E aí, porque eles estavam nus. E Jesus falou: quem disse para vocês que vocês estavam nus? Então, o Adão falou assim: nós ouvimos sua voz, resolvemos nos esconder. E Adão falou: foi culpa da Eva, ela me ofereceu o fruto. Então a Eva disse: mas foi culpa da serpente, ela me ofereceu o fruto. Então Deus falou assim: que Deus esmagaria a cabeça da cobra e que ela não seria mais bonita daquele jeito, ela não voaria, ela teria que se arrastar no chão para se mover. Isso, ok. Próxima pergunta, a 8ª pergunta. De que maneira Satanás nos engana hoje? Segundo Coríntios 11, 14 e 15. Vamos ver em 2 Coríntios. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Em Mateus 24:24. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, de que maneira Satanás nos engana hoje, velho? Nos últimos tempos, que é o que a gente está vivendo, quando um dos sinais da volta de Jesus é que Satanás
transformando-se em anjo de luz, virá fazendo milagres em nome de Deus. Certo. A próxima, contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos ver lá em Apocalipse 12. Isso é verdadeiro ou falso? 12 a 17. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. Aqui você fala que é verdadeiro ou falso. Contra aqueles que não seguem mandamento algum. Não, o inimigo não está irado com essas pessoas. É falso. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos. Sim, o inimigo está querendo cada dia perseguir, fazer com que essas pessoas não sigam a Jesus, que não obedeçam os 10 mandamentos. Então é verdadeiro. E contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer. Também não. Ele quer fazer pecar os que seguem todos. Ok. E a última pergunta, como nos é possível vencer Satanás? Efésios 6, 10 a 18. 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até o 18. Então, como nos é possível vencer Satanás? Revistando-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé e seguindo a palavra de Deus e orando o tempo todo. Muito importante. Recapitulação. Quer fazer, o compromisso? É recapitulação de tudo que a gente aprendeu agora. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o trono de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou do céu, do coração de um anjo, livre e não como Deus. Lúcifer cometeu pecado, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos, tem enganado a muitos através de mentiras e milagres. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos. E o compromisso de fé? Vamos fazer um compromisso de fé agora. 3 perguntinhas. Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e a sua palavra. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Se você respondeu que sim, todas essas perguntinhas, você fez um compromisso de fé aqui com a gente. Coloque aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo estudo.